Graças a Deus, irmãos, resolvi gravar esse videozinho hoje para trazer esclarecimento sobre um assunto que também está trazendo muitas dúvidas em nosso meio, a respeito da Terra plana. Será que a Terra é plana mesmo? Será que a Terra é chata? E hoje toda a nossa ciência, todo o nosso conhecimento, todas as evidências científicas estariam então erradas? Então vou trazer esse vídeo para a sua reflexão, para o seu entendimento, para o seu conhecimento. É claro que eu não vou expandir demais o tema, justamente para não tornar ele complicado, né? Porque eu já percebi que muitas vezes nós deixamos de compreender certas coisas pela nossa falta de instrução. E não é culpa sua, viu? Não estou culpando você, chamando você de uma pessoa não instruída, né? Mas na verdade, muitas vezes é omissão do nosso Estado, porque o Estado tem o dever, né, de investir em educação. E hoje o nosso país tem índices baixíssimos de educação. Eu já falei isso no vídeo anterior, somente 8% da nossa população brasileira são capazes de ler e entender qualquer tipo de texto. 8%, gente, isso é um percentual muito baixo mesmo, né? Então eu vou procurar colocar isso da maneira mais simples possível, em amor para você, para consolidar as suas informações, para edificar a sua vida, de forma alguma para tripudiar, para te ofender, para te escarnecer. Muito ao contrário, eu quero somar com você. Eu quero ser um instrumento de bênção na sua vida, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o planeta pizza, né? A Terra é plana, a Terra é chata como uma pizza. Eu vou omitir aqui, nesse rápido estudo, alguns minutinhos só para a gente fechar esse assunto. É um vídeo curto que eu estou fazendo agora em casa mesmo, com o meu celular, por isso a filmagem está meio estranha aí para você, e é estranho para mim também, que eu já não sei direito para onde que eu olho e tudo mais. É diferente, né, de uma filmadora. Então a Terra... eu vou omitir detalhes como a aurora boreal, a questão dos eclipses solares, eclipses lunares, né, que também vão corroborar para validar a tese, né, não apenas tese, melhor dizendo, para fundamentar a questão que a Terra é esférica, né, é uma bola, somos redondos aqui, né. Mas vamos entender, né, o que é que está acontecendo, por que que as pessoas estão com esse tipo de, com essa dúvida, porque tem muita gente, alguns maldosamente, algumas pessoas fazem de trollagem, fazem para tirar uma onda com a tua cara e com a minha cara. Espalham coisas na internet sem fundamento nenhum. Já disseram, por exemplo, que a Lua tem luz própria. Já disseram até que a Lua nem sequer existe, né? Então isso tudo são trollagens, né? Outras pessoas, às vezes, talvez a melhor das intenções, procura passar um conteúdo ali que ela acredita ser verdadeiro, mas não é verdadeiro, é deformado, é mentiroso, é falho, né? E muitas vezes a igreja perece, lembra? Pela falta de conhecimento, né? Oséias 4:6. Então a gente tem que respeitar, sim, as pessoas, né? Mas eu não preciso respeitar as pessoas e amar as pessoas, não quer dizer que eu vá concordar com todas as suas ideias, não é isso? Então nós temos que ter um olhar maduro e equilibrado. A Bíblia diz para nós, em 2 Timóteo, no capítulo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz assim: Deus não nos deu espírito de timidez, né? Mas de amor, de poder e moderação. E essa moderação que a gente tem que buscar, esse equilíbrio que a gente tem que buscar em todas as coisas. Quer ver um exemplo? Você pegar o texto lá de Josué, capítulo 10, verso 13, vai estar escrito que o sol parou. Assim, como assim, Daniel, o Sol parou? Né? Porque acreditavam que o Sol, naquela época, a teoria geocêntrica, a Terra era o centro do universo, o Sol girava em torno da Terra, né? A Terra era o centro. Então, o Sol parou. Era essa a interpretação e essa era a leitura daquela época, o Sol parou. Porém, nós sabemos que o Sol não parou. Primeiro, porque quem está em movimento é a Terra, não é o Sol. Embora o Sol também tenha movimento, tá? Tudo no universo está se movimentando, não tem nada parado lá. Aí que acontece? Na verdade a Terra, mas se a Terra parasse, né? Se ela parasse em movimento de rotação, né? Ou se um movimento de translação quando ela gira em redor do Sol, rotação quando ela gira no seu próprio eixo. A Terra gira, né, de leste para oeste a uma velocidade de 1.180 km por hora. Essa é a nossa velocidade de rotação. Se a Terra parasse, de repente, nós teríamos uma grande
catástrofe, acabava o planeta, né? Iam ter maremoto, terremoto, desmoronamentos, o mundo acabava. Então, o que aconteceu? Deus é Deus. Deus, por alguma razão que nós não entendemos, Deus ele conseguiu dilatar o tempo. Deus interferiu no modelo temporal ali, porque ele criou todas as coisas. Então, alguma coisa aconteceu que o dia foi dilatado, o dia foi expandido, o tempo parou naquele momento ali da história, para que houvesse aquela vitória. Então, a leitura da época, claro, ninguém entende física quântica, ninguém sabe como que Deus fez o universo. A interpretação, ok, o Sol parou. Mas não podemos pegar aquilo literalmente, entendeu? Existem situações, eu acredito, realmente, o dia foi dilatado. Está escrito, assim aconteceu. No entanto, a leitura que nós temos dos fatos é limitada ao nosso ponto de observação. Nós temos um ponto de observação limitado também. Então, por exemplo, se você deitar, pegar um gramado grande, né, e você deitar nesse gramado, e olhar para o céu, você vai ter uma impressão de que você tem uma grande abóbora em cima de você, que é uma cúpula em cima de você, é um domo em cima de você, e você está deitado numa superfície plana. Essa é a nossa imagem intuitiva. Intuitivamente você tem essa percepção. E era essa também a percepção que os antigos tinham, né? Eles também tinham essa mesma percepção. No entanto, eu quero destacar que 2.200 anos atrás, aproximadamente 200 anos antes de Cristo, 2 séculos antes de Cristo, um homem, um pensador, talvez fazendo parte daqueles 8% que leem, que entendem os textos, o nome era Erastóstenes. Esse Erastóstenes, ele era um grande cientista, né? E ele fez um cálculo, ele percebeu, ele colocou varetas, né, em pontos diferentes da Terra, fez uma linha ali, e a cada quilômetro, né, a cada determinado espaço de metragem, ou quilômetros, ele colocou uma vareta e percebeu que ao meio-dia, cada uma dessas varetas tinha uma sombra diferente. Né? Então, se a Terra fosse chata, essa sombra seria linear no horário do meio-dia, no pico da luz solar. Só que não era assim. Né? Então, ela tinha ângulos diferentes. O que ele fez a leitura que a Terra era esférica. A Terra não era chata, a Terra era redonda. Inclusive, ele calculou o tamanho da Terra, o diâmetro terrestre. Ele chegou a um cálculo de 40.000 quilômetros de diâmetro. Sabe quanto que é hoje? As medições por GPS, toda a sofisticação que a gente tem, 40.075 quilômetros. Ele errou por uma diferença só de 75 quilômetros. Um cara que chegou a pensar, ousou pensar 200 anos antes de Cristo. Então eu quero estimular vocês a esse mesmo horizonte de pensamento. Qual é a teoria então que diz que a Terra é chata? A Terra é chata como se fosse uma pizza. A borda dela está uma calota polar, é tudo gelo, né? E em cima está o Sol, como se fosse uma lampadinha. E ele fica girando ali em torno, que vai dar a nossa sensação de dia e de noite, né? Essa é uma das teorias. Só que se isso acontecesse numa superfície plana, qualquer luz que tiver aqui vai incidir em toda a superfície, vai ser visível por todos. Isso já cai por terra, esse argumento, já fica fraco isso, né? Mas eu quero me ater a um argumento que realmente vai mudar os seus paradigmas, né? Eu não vou entrar em grandes coisas aqui. Não precisamos falar do entrelaçamento quântico, da dupla fenda, do buraco negro, do buraco de minhoca, das dimensões paralelas. Não precisa nada disso. Vamos se ater uma coisa simples. A pessoa diz o seguinte: Daniel, peraí, se a Terra está girando, ela é redonda e ela está girando a 1.180 km por hora, de leste a oeste, sentido horário, né? É o sentido que conta o nosso ponteiro do relógio. Então significa, Daniel, se eu pegar um avião e sair de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro, né, e for no sentido horário da Terra, no sentido de rotação da Terra, esse avião vai demorar mais para chegar. E se o avião sai do Rio de Janeiro e vem para São Paulo, e vem no sentido anti-horário, ou melhor, anti-horário, no sentido inverso ao eixo de rotação da Terra, ele deveria chegar mais rápido. Então é lógico, a Terra é chata. Essa é a explicação fundamental, né, que os teóricos da Terra plana, né, usam como esteio, como argumento. Mas está faltando uma peça tão importante nessa equação, queridos. Com muita humildade eu coloco para vocês, é importante a gente estudar. Antes de você absorver qualquer conhecimento, estuda, valida, vê se tem esteio científico, vê se aquilo ali tem lógica, né? Tem procedimento. Pega uma bolinha de gude, imagina isso, jogou essa bolinha de gude do alto de um prédio. Ela vai cair em linha reta, acertou o alvo, não é isso? Imagina um atirador de elite, ele mira a sua pistola a 500 metros de distância, ele atirou, ele acerta o alvo. Você pula,
e cai no mesmo lugar, né? O cara que está fazendo lá os saltos ornamentais agora na Olimpíada, sabe aquelas barras paralelas? Quando ele salta de um, ele consegue pegar outra barra. Se a Terra estivesse se movimentando então dessa maneira, puxa vida, na hora que eu dei o tiro, a Terra está girando, a bala vai acertar outro lugar. Na hora que eu joguei a bolinha de gude lá do alto do prédio, a Terra está girando, a bolinha vai cair uns 3 metros de distância, diferente daquilo que eu tinha mirado, né? Então, se realmente a Terra está girando, eu dou um pulo, na hora que eu cair no chão, eu vou estar uns 3 metros para trás ou uns 3 metros para frente. Só que isso não acontece. Por que que isso não acontece, Daniel? Da mesma maneira, não acontece com os aviões. Porque a Terra, ela tem um campo de gravidade, né? Por isso que ela gira nessa velocidade e você não é lançado para fora dela. Porque tem um campo de gravidade que te prende nela, te gruda nela. Você nem percebe isso porque você já nasceu assim e é imerso nesse campo. Aí o que aconteceu então nessa questão? Quando esse campo gravitacional, ele retém toda a massa ao redor do planeta, inclusive o ar. O ar tem massa, o ar tem massa, o oxigênio tem massa. Por isso o oxigênio não vai pelo espaço, a gente não perde o oxigênio, né? O oxigênio fica mantido na nossa atmosfera. Então a atmosfera terrestre, ela tem massa, tem ar, ela está sujeita à ação da gravidade. Quando a Terra gira, toda essa atmosfera gira junto com ela, vai tudo junto, todo esse bloco vai junto, não é só ela que gira e o ar fica, né? Todo bloco vai junto, por isso que não há alteração nas rotas dos aviões, é a mesma coisa. O que pode atrasar ou adiantar a rota de uma aeronave, na verdade, é simplesmente o vento, né? Então, se o avião for na direção contrária ao vento, existem locais onde tem um vento mais forte, mais intenso, turbulências, aí sim, pode atrasar, pode retardar, né? Ou dependendo a favor do vento, pode adiantar a chegada de uma aeronave ao seu destino. Mas fora isso, né, a rotação não interfere. Então, querido, sim, a Terra é redonda. Agora, se você continua achando que a Terra é chata, não tem problema. Eu não vou ser chato com você e ficar insistindo nesse assunto, porque isso não muda a minha vida. Não muda nem a minha, nem a sua. Então, não importa se você acha que a Terra é chata ou que a Terra é redonda. Eu estou trazendo uma reflexão para você pensar, porque ela é redonda, tá bom? Mas, se você pensa diferente, eu não vou brigar. Você não é meu inimigo, querido, né? Então, o que eu quero deixar como reflexão? O que importa não é se a Terra é chata ou se a Terra é redonda. O que importa é como você anda sobre essa Terra, como é a sua vida na Terra. E um dia que você estiver preocupado com as coisas, não souber o que fazer, olha para o céu, contempla o céu, aquele que fez todas as coisas. Olha para o voo dos pássaros, sente a brisa do vento, sinta o calor do sol, contempla cada estrela que está no firmamento. Sabe que aquele que fez todas as coisas vai trazer de volta a sua esperança. Confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe e te guarde. Um detalhezinho aqui complementar, que eu estava revendo o vídeo, esqueci de pontuar essa questão, isso é importante também. Galileu também chegou a ter a leitura da Terra ser redonda. Como ele chegou nessa interpretação? Ele observava os navios se aproximando, né, do porto. E ele notou que na observação dele, primeiro aparecia as velas e depois aparecia o casco. Se você observar também, vai numa feira, pega um melão na sua casa, uma melancia, e vê um inseto andar sobre essa fruta, né? Você vai observar que o bicho ele não fica menorzinho, ele não vai sumindo no horizonte. Na verdade, ele vai como que descendo a ladeira. Foi essa mesma observação que Galileu fez, até mesmo antes de apontar o seu telescópio para o universo. Então, esse detalhe a mais aí vale a pena para acrescentar nesse conteúdo.